Olá, ele é doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também se graduou em jornalismo. Mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de Minho, em Portugal, especializou-se em marketing político e propaganda eleitoral na USP. Desde 2010, é professor dos cursos de jornalismo e publicidade no Mackenzie e na ESPM. O projeto Memória do Curso de Jornalismo recebe hoje o jornalista e professor Paulo Ranieri. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui nessa casa que eu adoro estar desde 2000. Paulo, o que te motivou a ser jornalista? Olha, eu sempre enxerguei a profissão como sendo uma profissão fundamental para a sociedade, por tudo que envolve o compromisso social que ela tem, essa possibilidade de você acompanhar de perto as coisas que estão acontecendo, principalmente nos bastidores do poder. Eu acho que é uma profissão que tem como prerrogativa acompanhar de perto tudo aquilo que envolve a vida da sociedade o tempo inteiro. É um privilégio você poder fazer parte disso, este profissional poder fazer parte disso, tendo acima de tudo a consciência de que ele está ali para ajudar as pessoas, para ajudar a sociedade de alguma forma, exercendo esse papel, exercendo essa função. Então tudo isso sempre me atraiu. O jornalismo sempre foi para mim sempre representou esse tipo de ação e sempre foi isso que me atraiu. Por isso eu optei por fazer jornalismo. Pouca gente sabe que antes eu queria fazer exatas. Eu cheguei a estudar engenharia antes de fazer jornalismo, mas enfim, descobri que não tinha nada a ver comigo mesmo. E aí migrei para o jornalismo. Você sempre quis ser professor? Como que foi essa mudança? Não, eu não tinha ideia. Eu tinha professores na família, eu sabia mais ou menos como era ser um professor, mas eu nunca tive vontade, eu não sentia essa vocação. Eu descobri não sei se era uma vocação, se eu posso chamar de vocação, mas é uma vocação, mas enfim, eu descobri isso no curso. O curso de jornalismo é um curso muito rico, é um curso que te coloca em diferentes possibilidades, em diferentes situações, e uma dessas possibilidades é ter contato com o meio acadêmico. É você pesquisar, é você participar de iniciação científica, é você fazer uma série de coisas que vão além de só aprender a parte técnica para exercer numa redação. Então, participando de um desses momentos de pesquisa, de grupos e de iniciação, eu comecei a perceber que eu gostava daquilo. Além de gostar de estar em redação, ou seja, além de imaginar que eu estaria numa redação, eu me via, né, na frente de uma câmera, ou escrevendo, ou trabalhando num computador. Eu me via nessas situações, todas que são as situações normais da prática profissional. Mas eu comecei a me enxergar também trabalhando com o jornalismo, trabalhando com comunicação de uma outra forma. Pesquisando, estudando, me aprofundando em outras questões, e aí comecei a me enxergar também numa sala de aula. Foi aí que começou a ter um start para mim de como é que seria, né? Eu pesquisar tudo isso, eu aprender mais, eu aprofundar muito mais esse conhecimento e depois ensinar isso para alguém. Aí eu comecei a me enxergar nessa situação e isso foi evoluindo, né? Esse sentimento, essa vontade foi crescendo. Quando eu me formei, eu ainda tinha muito mais vontade de ir para a redação, tanto que fui, do que dar aula. Mas eu já tinha uma semente ali, eu já sabia que em algum momento da vida eu ia querer fazer esse retorno dessa maneira. E foi o que aconteceu. Talvez tenha acontecido antes do que eu imaginava. Eu fiquei quase 5 anos em redação e antes disso eu já comecei, né, antes dos 5 anos eu já comecei a dar aula. Eu imaginava que isso fosse acontecer depois de uns 10 anos, mas aí são coisas da vida, né? A vida vai te puxando para os lados e você às vezes nem tem muita opção. Como que surgiu esse convite de ser professor? Teve um convite ou você foi para algum processo seletivo?
As duas coisas, né? As duas coisas. Os processos são muito parecidos, né? Normalmente você sente essa vontade. Quando você sente essa vontade, você começa a procurar universidades públicas ou privadas que, de alguma maneira, abram essa possibilidade, né? Então, existe uma rotação, né? Tem uma rotatividade interessante. O tempo inteiro professores que se aposentam ou saem por algum motivo e outros que vão substituindo, né? E logo que eu terminei o mestrado, eu comecei a entrar em contato com algumas universidades, procurar os concursos por aí, né? E aí, obviamente, o Mackenzie, onde eu tinha me formado em 2004, foi uma dessas universidades que eu procurei. E quando eu procurei, não havia disponibilidade, né, todos os professores estavam, as vagas todas, né, o quadro estava preenchido. E eu tinha feito mestrado numa área muito específica, que tinha a ver com tecnologia. Eu fui pesquisar infografia, mas no ambiente digital, né, infografia digital. Então era uma coisa que tinha a ver com visualização de dados na internet, era um negócio muito específico. E, bom, como profissional eu poderia lecionar várias outras coisas, texto, teorias do jornalismo, poderia, né, enfim, trabalhar em várias vertentes. Mas o tema mesmo que eu pesquisei no mestrado tinha a ver com digital. E era uma área que estava começando. Não tinha rede social, por exemplo, não havia aula sobre rede social, não havia jornalismo de dados. Um monte de coisa que os currículos novos das universidades mais atualizadas têm hoje, não tinha, né? Quando eu me formei, eu não tive. Quando eu procurei as universidades para dar aula, ainda não tinha, né? Já existia na nossa vida, mas nas universidades ainda não tinha. Então, é como se eu tivesse me especializado numa coisa que ainda não estava presente nos cursos universitários. Então, era difícil esse encaixe. E aí, na época, o curso de jornalismo daqui tinha um coordenador que era o professor Oswaldo, e que eu já conhecia de quando eu tinha sido aluno. O professor Oswaldo me enviou um e-mail e falou assim: olha, estamos abrindo um processo seletivo para uma vaga que tem a ver com isso que você estudou, né? Ele também não sabia direito o que era, mas tem a ver com isso que você estudou. E você não quer vir aqui conversar com a gente, etc. Obviamente, outros professores vão concorrer, mas o processo seletivo será aberto e, enfim, se aproveita e visita a casa, né? Mata a saudade e tal. E aí eu vim, conversei com ele, a vaga realmente era para mim, eu me inscrevi, participei do processo e fui selecionado. Isso foi em 2010. No primeiro semestre de 2010, e eu comecei a dar aula aqui em agosto do mesmo ano, né? Agosto de 2010. Você falou, né, que você estudou aqui jornalismo e agora você dá aula de jornalismo e também publicidade e propaganda. Você acha que isso dá uma perspectiva diferente a respeito dos alunos? Você acaba se colocando mais no lugar dos alunos? Eu acho que sim, mas eu acho que isso que você está falando, todos os professores fazem. Uhum. Eu acho que todos os professores têm mais ou menos essa característica, né? Afinal, todos foram alunos, né? Para você um dia dar aula, você passou por todo esse processo. Pode ter sido diferente, como eu falei, o processo de comunicação mesmo, de quando eu estudei, era diferente. A geração era outra, a formação era outra. Não é tão distante assim do que é hoje, mas há diferenças. E essas diferenças, às vezes, aparecem mais ou menos, né? Eu acho que o exercício de se colocar no lugar do outro independe de você ter tido aquela mesma formação ou não. Isso é de cada um, né? Tem gente que tem mais facilidade de se colocar no lugar do outro do que outras pessoas. Eu continuo sendo aluno, né? Eu nunca parei de estudar. Eu fiz o mestrado, depois eu fui fazer o doutorado, tenho feito cursos, eu estou sempre fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, isso me ajudou muito,
porque eu fui fazer um curso online na pandemia. Então, eu como aluno, usando o Zoom, usando essas plataformas todas, então eu sabia o que tinha de pior, o que tinha de melhor, o que os professores faziam que me incomodavam mais, o que os professores faziam que me deixavam mais confortável. Então, ter tido essa relação do outro lado do balcão, digamos assim, como aluno, facilitou a minha vida como professor. Porque eu falei, pô, se eu não gosto disso que estão fazendo comigo nessa aula, eu também não vou fazer igual com os meus. Então, acho que esse exercício de empatia vem um pouco daí, né? De você se colocar o tempo inteiro no lugar do outro para tentar, né, saber ou entender mais ou menos o que o outro está pensando para desenvolver melhor. Você acha que essa era digital, de certa forma, rouba um pouco do lugar do jornalismo? O jornalismo entrou em uma crise por conta disso? Não, não. As mudanças tecnológicas não afetaram, pelo contrário. O jornalismo, por mais crítica que você tenha hoje, é melhor do que o que era feito há 30, 40 anos. É melhor do que o que era feito antes do digital, com certeza. Porque antes do digital, você poderia não ter a mesma velocidade, você poderia não ter os mesmos recursos de apuração, você poderia não ter algumas coisas que hoje tem. Mas, por outro lado, você também não tinha o lado da audiência de acompanhar mais de perto aquilo que é feito. Então, se o jornalismo erra, ou errasse nos anos 70, nos anos 60, nos anos 70, as pessoas poderiam perceber o erro, mas esse erro não apareceria com tanta rapidez e as correções não aconteceriam na mesma velocidade. Hoje, as ferramentas digitais possibilitam isso. O jornalismo se esforça muito mais para não errar, porque sabe o impacto que isso vai ter numa escala enorme e num intervalo de tempo muito curto. Então, eu acho que o jornalismo hoje é mais preocupado em não errar, é mais preocupado em estabelecer uma relação mais próxima com a audiência, que antes talvez não tivesse, né? Então, essas coisas todas, pelo menos para mim, fazem com que o jornalismo de hoje, com todos os seus problemas, com todos os seus erros, seja melhor do que o que era antes, né? Agora, sim, tem uma questão ainda mal resolvida em relação a redes sociais, em relação a fake news, mas são coisas que, assim, se você me perguntar como resolver, eu vou te responder que eu não sei, ninguém sabe. Está todo mundo meio que tentando primeiro aprender o que está acontecendo para depois que aprender, pensar numa solução para tudo isso. Você acha que as redes sociais, elas de certo modo prejudicam o jornalismo? Porque hoje, se algum jornal erra, em menos de 5 minutos já está todo mundo postando. A gente teve um caso recentemente que a Folha de São Paulo deixou vazado uma matéria que a Elizabeth, a rainha, tinha morrido. Então, rapidamente essa notícia se espalhou. Você acha que com isso as redes sociais acabam tendo um fator negativo? Não, eu acho que as redes sociais não podem ser consideradas elementos negativos em nenhuma hipótese. É difícil, né? Porque assim, as pessoas estão aprendendo a conviver nas redes sociais. Vamos pensar em termos de esferas, tá? Esfera pública, esfera privada. Antes da internet, as esferas públicas eram todas presenciais. Praças, ruas, clubes, parques, igrejas, enfim, os espaços de convívio presenciais das pessoas. A nossa esfera pública de hoje, além dessas presenciais que continuam existindo, estão também no ambiente virtual. Então, as redes sociais são também o nosso novo espaço de debate. Por isso que a política está lá, por isso que o entretenimento está lá, por isso que as pessoas estão lá. Sendo uma esfera pública de convívio, vai ter um monte de coisa boa e vai ter um monte de coisa ruim. Então, não é porque às vezes tem uma coisa ruim que se potencializa, que se sobressai em relação às outras, que a gente pode considerar aquilo tudo igualmente ruim, porque não é. Tem muita coisa boa acontecendo e muitas vezes essas coisas boas também se sobressaem às que não são. Então, é um espaço de convívio, né? O jornalismo errou.
a Folha errou, publicou uma notícia e aquilo viralizou, antigamente acontecia também, é que o potencial viral era outro. Né? A Folha acertou, aquilo vai se viralizar. Né? Alguém plantou uma notícia, alguém criou um conteúdo falso, aquilo se viralizou. Porém, alguém criou um conteúdo verdadeiro, real, bem apurado, bem produzido, aquilo vai se viralizar também. Qualquer coisa que você faça tem um potencial de viralização na rede social porque é o espaço de convívio. Então, acho que não dá para a gente dizer, tudo lá é ruim, tudo lá é bom, porque tem os dois lados. Eu ainda tenho mais perguntas para te fazer, mas continuaremos conversando sobre esse e outros assuntos no próximo bloco. Projeto Memória volta já. O Projeto Memória do curso de jornalismo está de volta. Ao meu lado, o Paulo Ranieri, ex-aluno e professor do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Paulo, nós terminamos o bloco anterior falando sobre redes sociais e agora eu queria desvirtuar um pouquinho do assunto, mudar um pouquinho, para a gente falar sobre o diploma jornalista. Você acha que o diploma realmente serve para alguma coisa? Hoje não é obrigatório, mas você acha que deveria ser? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não sei se eu sou a favor ou contra a obrigatoriedade. Acho que a questão é outra. É a importância da formação. Acho que esse é o ponto. Se essa formação vai te dar ou não um papel lá na frente, e se esse papel vai ser exigido por alguém, eu acho que é o de menos, e para várias profissões, isso não é só para o jornalismo, eu vejo dessa forma para várias profissões, publicidade é a mesma coisa, e enfim, por aí vai. Agora, se você me perguntar, você acha importante a formação em jornalismo, eu vou te dizer com toda certeza que sim, porque é um momento, é um espaço em que você vai entender, por exemplo, o que pode ser interesse público ou não, o que é compromisso social ou não. Você vai entender um pouco sobre a história da população para a qual você vai escrever em 4, 5 anos, enfim, quando você se formar. É importante você entender a história do lugar que você vive, a história das pessoas que convivem com você, você aprender as técnicas também, né? Enfim, como operar um equipamento, como operar um aparelho, como fazer bem uma edição, e também como uma formação pessoal, né? A quantidade, assim, o percentual de aluno que entra num curso de jornalismo absolutamente tímido, perdido, sem saber construir uma pergunta, e o convívio, o espaço, a relação com outros alunos, a relação com professores, a relação com o ambiente, ou seja, por tudo isso eu acho que a formação é fundamental. Fazer o curso de jornalismo é uma coisa fundamental. Você adquire conhecimento técnico, você adquire conhecimento teórico, você adquire conhecimento de vida, né? Formação para a vida. Então tem muita coisa envolvida numa formação em jornalismo, tanto a formação humanística quanto a formação técnica, né? Então acho que a formação é fundamental. E os veículos que sabem disso, independentemente do diploma estar obrigatório, ser obrigatório ou não, os veículos vão priorizar as contratações de quem fez jornalismo com toda certeza, né? Sempre, né? Antigamente ainda havia um pouco mais de espaço para profissionais sem diploma, né? Profissionais de uma geração mais antiga. Hoje em dia é dificílimo você entrar no mercado de trabalho, você fazer parte de um veículo profissional grande, reconhecido, legitimado pela sociedade, enfim, e que não contrate alguém com formação. Paulo, você trabalhou como redator em uma agência de notícias da Itália. Como que foi essa experiência? Eu fiquei por lá
pouco mais de 3 anos. Na época foi uma coisa engraçada, porque eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar em agência internacional, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com jornalismo internacional. E eu descobri que é um universo muito maluco, assim, no bom sentido. É muito interessante você saber o que está acontecendo em outros países e ter a possibilidade de estudar um pouco sobre a história dos outros países, sobre a história. Eu fui conhecer um pouco mais a fundo, por exemplo, o Oriente Médio, porque eu trabalhei ali nessa agência, né? Não tinha a menor ideia, quer dizer, tinha aquela ideia do que você estuda no ensino médio, de história e tal, de geografia, de geopolítica, mas nunca tive contato assim com jornalistas que tinham passado por lá. Eu fiz amizade, por exemplo, com um jornalista que tinha sido correspondente no Iraque da agência, então ele estava agora na Argentina, de vez em quando ele visitava o Brasil, e enfim. Então era um jornalista que eu tinha mais contato. Trabalhei com outro que entrevistou Fidel mais de uma vez, então, né, as experiências eram muitas. Eu mesmo tive a possibilidade de cobrir 2 vezes, né? Uma foi a morte do Papa, o João Paulo II, que foi uma experiência bem legal. A outra foi cobrir toda a visita papal já do Bento, né, na substituição ali. Então, assim, foram América Latina, né? Entender a fundo o que acontece no Equador, o que acontece na Bolívia, países que o jornalismo... Essa experiência me ensinou, por exemplo, que o nosso jornalismo internacional é muito deficitário. E é mais ou menos a percepção de todo mundo. Tenho amigos hoje professores que também já passaram por essas experiências do jornalismo internacional, que têm a mesma percepção. Como o jornalismo internacional é dependente das agências, né? E como o nosso jornalismo internacional só olha para a Europa, para os Estados Unidos, e a gente não sabe o que está acontecendo aqui no Paraguai, a gente não sabe o que está acontecendo aqui do lado, no Chile, né? A não ser que tenha uma coisa escandalosa, se não tiver, não é noticiado. Então, foi uma experiência interessante nesse sentido. Se voltasse para a redação, voltaria para jornalismo internacional, por opção, né? Adorei. E na época tem uma outra questão interessante, que era essa transição tecnológica. Estava começando a surgir a era do 3G, de alguns celulares com algumas possibilidades digitais e um recurso que na época chamava MMS, que era como se fosse o SMS multimídia. E a gente ficava, enfim, produzindo conteúdo para os assinantes que optavam por receber esse conteúdo em vídeo, só que pelo celular, no formato SMS. Tem diferença entre fazer um jornalismo dentro e fora do Brasil? Você acha que o jornalista fora do Brasil, ele às vezes recebe mais reconhecimento? Eu acho que o jornalista é reconhecido, esse é o ponto. Eu acho que a questão não é se há mais ou menos reconhecimento. Eu acho que ele é reconhecido como um profissional importante para a sociedade em qualquer país. O nosso pensamento, a nossa reflexão aqui pode, de repente, se voltar para uma outra questão, se ele é valorizado como deveria. Porque reconhecer, todo mundo reconhece, todo mundo sabe da importância que tem um jornalista para a sociedade, para o país, como, né, uma série de coisas. A outra questão é se as pessoas valorizam na mesma medida em que reconhecem a importância do profissional. Acho que esse é o ponto. E isso é igual em qualquer lugar do mundo. A produção jornalística é a mesma. A base jornalística de atuação profissional, de apuração, de entrevista, tudo isso é igual. Isso não muda de um lugar para outro. Assim como essa questão que eu coloquei em relação à valorização do profissional. Agora, acho que mais ou menos é relativo, né? Há países, e aí sim a gente tem que, né, certamente não é um assunto que talvez rendesse uma outra entrevista, né? Mas eu acho que o que a gente tem que ficar atento é em relação à violência que se comete contra os profissionais em alguns outros países, né? Há países em que a violência contra o jornalista é muito grande, né? O México, por exemplo, é um país
reconhecido internacionalmente por isso, pela violência contra jornalistas, numa medida maior do que seria, sei lá, o aceitável. Então, acho que esse é um ponto que pode variar de um país para outro em relação à prática profissional. A gente, ultimamente, está vendo muita violência, né, aqui contra os jornalistas. Você acha que isso se deve ao quê? O que está motivando essa violência generalizada, não somente por emissoras grandes, mas por outras emissoras que são, vamos dizer assim, pequenas? Eu acho que não é só, de novo, né, não é só para o jornalista. Eu acho que a sociedade está num momento muito inconstante. Tem uma polarização política, isso é muito claro. E você tem uma polarização política de lados que, quando os sentimentos ficam muito aflorados, extrapolam o que seria o real sentido da política, que é o debate público, que é a conversa, que é o diálogo, que é a exposição de ideias, para que se concorde ou não, enfim. Mas, e aí, ao acontecer, né, esses atos, né, ao se extrapolar, você acaba caindo numa violência física, enfim, em outras situações. O problema é que o jornalista é um profissional linha de frente de tudo isso. Então, imagina, se isso acontece numa mesa de bar, num sinal de trânsito, né? Imagina o profissional que está ali, né, à frente de uma entrevista, numa coletiva ou cobrindo um ato político ou qualquer coisa assim. Ele vai ser muito mais visto e vai ser muito mais atacado do que um outro profissional que está dentro de um escritório, né? Então, sei lá, você vai entrevistar um político X e tem um outro lado extremo. Este outro lado extremo não para por alguns segundos para pensar que este jornalista está ali numa função pública de pegar uma informação daquela pessoa, independentemente de alguém gostar ou não, e levar aquilo para a sociedade. Ele não pode ser atacado na mesma medida do outro lado. Então, acho que esse é o ponto. As pessoas estão perdendo um pouco a referência do respeito e estão extrapolando essa linha, né? essa fronteira. E, enfim, eu acho que a violência vem daí. A questão é que o jornalista é mais visto, é mais visado. Paula, para encerrar, eu gostaria de perguntar para você qual é o futuro do jornalista? Eu acho que a única notícia boa que a gente tem aqui hoje é que não vai acabar e que vai ser cada vez mais importante, que é já para quebrar esse mito que se cria de que é a crise, vai acabar, porque tem o influenciador X, porque tem isso, porque tem aquilo. Nada disso é suficientemente importante ou grande para acabar com o jornalismo. Isso na minha cabeça não existe. Pelo contrário, eu acho que essas coisas todas trouxeram para o jornalismo uma função a mais que não tinha anteriormente. Antes, uma das principais funções do jornalista era selecionar a notícia, agendar as pessoas, né? Pautar a agenda pública, tudo aquilo que a gente aprende e desenvolve como pensamento. E hoje, além de tudo isso, nós ainda temos uma função de legitimar as informações que são colocadas por pessoas que não são jornalistas. Antes, o jornalista era um profissional único, capaz de oferecer para as pessoas a informação. Então, qualquer informação que chegasse para você viria de um veículo. Hoje, as informações que chegam para a gente não vêm exatamente de um veículo, podem vir de qualquer pessoa que produzem seus próprios conteúdos, ou qualquer pessoa que produz. Só que se você não tiver um profissional capacitado como jornalista para dizer isso é legal, isso não é, isso presta, isso não presta, para legitimar o que é verdadeiro do que não é, você, enfim, vai viver um looping de informações desencontradas e vai ser super prejudicial para a sociedade. Então, eu acho que é exatamente o contrário. A crise que o jornalista tem hoje é uma crise de modelo de negócio. É como capitalizar todo esse conteúdo, toda essa produção. Não é uma crise profissional. Como profissão, a gente é mais importante hoje do que já foi anteriormente.
Paulo, agradeço por sua presença. Se eu pudesse, continuaríamos aqui conversando. Muito obrigada por ter compartilhado um pouco da sua experiência, da sua história. É isso, nosso muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui nesse bate-papo. Até o próximo episódio do Projeto Memória do curso de jornalismo.